Estamos no ar. Hoje é dia 5/12/25 de 2025. Né? Nas justificativas para a edição do decreto da vergonha, que restringiu violentamente a transmissão da cidadania italiana por direito de sangue, as empresas de assessoria na área foram todas acusadas de coisas horríveis, como diz a Fabiola Lardini. Para demonstrar exatamente o contrário e defender a italianidade, ela criou um movimento, depois daquele famoso abaixo-assinado, que funda essa nova entidade, a Associazione Patrimônio Italiano, cuja apresentação oficial, aliás, acontecerá no próximo dia 12 de dezembro agora, e num local bastante simbólico, na sede da Associazione della Stampa Estera in Italia, no Palácio Grazioli, em Roma. Nessa entrevista, então, a Fabiola vai nos contar um pouco sobre o que será, como é que vai funcionar essa associação, os objetivos e muito mais. Vamos lá, boa tarde, Fabiola, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito aí o convite para informar nosso público. Boa tarde, Peron, boa tarde a toda a sua audiência. Bom, primeiro de tudo que para falar do patrimônio italiano, nós precisamos voltar sempre lá em março de 2025, ou seja, do ano corrente, né? Quando justamente todo e qualquer profissional, empresa, advogado, assessoria, genealogista, tradutor ou o que seja, foi atacado duramente por um governo, infelizmente, aos nossos olhos, incapaz, porque tentou assassinar aquilo que é um direito por não conseguir gerir o trabalho próprio, né? Acusando todos nós de sermos pessoas corruptas, pessoas que querem se aproveitar, pessoas que vendem aquilo que não pode ser vendido. Em suma, nós sofremos ataques de todos os lados, né? E quando isso aconteceu, a primeira coisa que eu, Fabiola, tive como reação foi aquela de buscar apoio dentro do mundo dos ítalos descendentes, ou seja, fundando aquele famoso, né, mas já antigo abaixo-assinado, onde juntamos aquelas 100 e poucas mil assinaturas para demonstrar que nós existimos em algum modo, né? E durante este percurso, nós empresas, né, os empresários que trabalham com a área da cidadania, e aqui eu não falo de advogados, mas falo de empresas mesmo, CNPJs, italianos, brasileiros, etc., nós procuramos nos agregar com alguém, com alguma entidade ou o que, para poder lutar, unir forças e lutar, né, contra este decreto, esta lei vergonhosa, né, esta chacina, né, e infelizmente as empresas não encontraram um abraço amigo, um apoio em nenhum ato. E assim sendo, nasce deste grupo de empresários e amigos, mas mais do que empresários amigos, descendentes e italianos reconhecidos, nasce esta maravilhosa ideia, que é a ideia da associação. E aí vai a escolha do nome. Por que o nome? Por quê? Por que se chama Patrimônio Italiano? Pois é. Vamos lá. E aí, então, o que um Estado, o que uma nação tem de melhor para oferecer, para demonstrar o quão ela é grande? O patrimônio humano, né? Porque tudo o resto, o patrimônio imobiliário, o patrimônio econômico, ele se corrói, mas o patrimônio humano, ele permanece, né? Então, automaticamente, o patrimônio italiano são os italianos, né? E assim, nós decidimos de encontrar essa razão forte para poder chamar, dar nome, dar vida à nossa associação. Patrimônio italiano, l'orgoglio delle radici. Questo è ciò che siamo, un vero patrimonio d'Italia, un patrimonio che è stato
putanato, che è stato sputato fuori, che è stato rimesso fuori dalla patria, ma che non vuole molare, che vuole vivere, che vuole resistere, che vuole aver voce ed essere rispettato. É bom, Quello você che vuole. parlando così in italiano, altri capiscono, ci capiscono, no? Non solo brasiliani. Ecco, Ok, ok. ecco, è Beh, una mistura però, è una mistura. sim, é uma misturança, exatamente. Mas essa associação, então, congrega apenas empresas ou ela nasce com as empresas, mas é aberta a todo mundo aí, todo o patrimônio? Aí, aí está, vamos lá. Ela nasce de empresários, né, que têm contato com as famílias, as quais um dia confiaram às nossas empresas o próprio reconhecimento, mas o nosso intento, a nossa alma será formada por cidadãos italianos. Tá? Então, nós não queremos ser uma associação de empresas ou de pessoas que trabalham com cidadania. Nós queremos mostrar para qualquer governo, não importa a cor da bandeira que carregue, que nós somos uma associação de pessoas, de cidadãos italianos. Tá? E por isso nasce sim de alguns profissionais unidos que decidiram dar voz a esta grande comunidade, mas a decisão maior, a necessidade maior é próprio trazer todos os cidadãos italianos, todos, porque a acusação veio justamente para empresas e cidadãos. Nós temos muitas empresas já unidas em várias outras situações, né? Hoje nós queremos unir, em vez da voz do povo, a voz do cidadão. E Patrimônio Italiano, l'animus da associação é trazer os cidadãos, aqueles que já foram reconhecidos, principalmente. Legal, e agora vamos então ao que de fato. Qual é o norte? Qual é o objetivo ou os objetivos dessa associação? É só xingar o Tajani ou não? Tem... Absolutamente não. Até porque o Tajani vai passar, né? Daqui a pouco ele já não está mais aí, mas nós, o patrimônio italiano, permanece, né? Então, não, o nosso objetivo, por mais que estamos muito tristes com o governo, um governo que prometeu, mas não cumpriu, mas o nosso objetivo é aquele de, eu não vou me alargar demais, porque eu quero deixar o principal para o dia 12 de dezembro, que é a nossa apresentação na Sala da Stampa Estera, em Roma, junto ao Palácio Gracioli. Não, tudo bem, vamos dar só o essencial para as pessoas saberem o que é essa associação, por que veio, né? Obviamente, Exato. Respeitamos aí os segredinhos para o dia oficial, né? Ok. Estamos dando uma prévia, né? E agradeço pela possibilidade de anunciar isso, né? Obrigado. Vamos Exato. Lá. Então, aquilo que o patrimônio vai fazer é algo de extraordinário. E vai literalmente trazer para a Itália, infelizmente, por um lado eu digo infelizmente, mais trabalho ainda, porque vamos mostrar para eles aquilo que nós somos capazes de gerir uma situação, ao contrário do governo, né? E que o italiano não quer somente um passaporte, mas ele quer ser italiano. Então, a Patrimônio Italiano nasce para ajudar o italiano que não vive dentro da Itália a ser um cidadão italiano, mesmo fora, porque a Itália não tem muros. A Itália não é um país geográfico, a Itália é um mundo inteiro. Quer dizer, você esposa a ideia da Itália diaspórica, né? A Itália que é toda fora dos seus confins geográficos, inclusive, né? Pois é, mas agora me diga uma coisa, isso eu acho que não é segredo de Estado. Nós tivemos, assim, obviamente nasceu até antes do decreto da vergonha, mas já no clima daquele encarecimento das taxas, tal, nasceu a Nat Italiani, né? O que soma, o que divide, afinal de contas, por que, eu gostaria que talvez se você pudesse dizer, por que mais uma associação? Por que nós não unirmos esforço numa só?
existe lugar, ou a ideia é exatamente juntar mais forças? Como é que é? Então, patrimônio italiano, como eu te disse, nasce da ideia de alguns empresários que não se sentiam abraçados, tá? Então, do momento no qual você não se sente abraçado, eu tenho que me policiar aqui, porque senão daqui a pouco eu começo a falar italiano de volta. Pero Não, você me não, segura, tá? o falar italiano também faz parte, né, Fabiola? Exato, Pode tascar exato. aí. Afinal de contas, está aí, né? O ius linguae já apareceu na praça, né? Exato. Exatamente, exatamente, exatamente. Já tem projeto aí, vamos lá. Exato. Então, o que que acontece? Automaticamente, quando as empresas começaram a não se sentir representadas em algum modo, e isso eu senti muito, porque eu senti muito, né? O nosso intento era aquele de formar um grande e único grupo, né? Mas infelizmente não deu. E aí começaram, justamente alguns profissionais me procuraram e pediram, Fabiola, nós precisamos ter voz, nós precisamos ajudar as nossas famílias, né? E para que nós possamos ter voz, nós vamos precisar nos formar, nós vamos precisar constituir uma entidade separada. E por isso que patrimônio italiano nasce separando-se, mas não nasce para concorrer, de maneira absoluta. Não é a nossa intenção concorrer, muito pelo contrário. Eu permaneço sócia de Nati Italiani, os meus consociados, fazendo parte do Conselho de Patrimônio Italiano, continuam associados à Nati Italiani, até porque eu creio que é uma associação muito forte, tá? E tem que continuar de maneira absoluta. E nós, inclusive, até nos colocamos à disposição, porque o que nós queremos é colaborar, exatamente colaborar. E neste momento, aquilo que nós precisávamos era trazer, Peron, em maneira absoluta, porque durante o percorrer do abaixo-assinado, né, da petição lá contra o decreto, nós vimos que nós éramos um grande grupo, estava criando um grande grupo, mas infelizmente, e a gente aqui sabe que dentro da política, se você não é um título eleitoral, parece que você não conta nada, né? Isso é um fato. Então, daí aonde Patrimônio Italiano disse, não, nós vamos juntar um grande grupo de títulos eleitorais para mostrar para o governo que, sim, nós existimos. E esse é um dos grandes segredos que vamos falar mais lá em Roma, no dia 12, é o título eleitoral, porque ele tem muita força. Já dá para entender aí uma direção. Tudo bem, não vamos quebrar os segredos que você organizou aí para o dia 12, né? Mas uma questão que eu gostaria que você esclarecesse é o seguinte. Nós, obviamente, discordamos muito daquilo tudo que disse o Tajani. Ele generalizou, ele xingou todo mundo. Teve gente que até disse, eu não sou bandido aqui, gente de calibre, por exemplo, bem situado na política, por exemplo, brasileira, gente de expoente. Exato. Né? Disse, eu não sou bandido, eu não aceito esse tipo de colocação. Mas nós sabemos que, de fato, alguns problemas existiam e existem ainda. A própria NCM já fez aí diversas lives aí com pessoal denunciando empresas que deram o cano, que roubaram, que sumiram com documentos, que fizeram quer dizer, algo que depõe exatamente contra. Essas empresas também terão lugar nessa associação? Como é que vocês vão gerenciar isso aí? Se faz parte do Vamos segredo? lá, uma das coisas... Não sei se faz parte do segredo, mas tudo bem, eu fiz a pergunta, você é que responde. Você pergunta onde eu achar que precisa colocar uma lombada, eu coloco. Correto, combinado, vamos lá. O que acontece, Peron? Na verdade é assim, um dia nós nos sentimos deixados de lado, não ouvidos, né? Então eu acho, primeiro de tudo, que a coisa essencial é ouvir, né? Então você precisa escutar a pessoa, porque existem três lados, Peron, o meu, o seu e a verdade,
né? Então tem o lado do Peron, tem a Peron diz a dele, a Fabíola diz a dela, depois a gente vai ver aonde que a verdade vai se encaixar, porque às vezes não se encaixa em nenhum dos dois, ou às vezes ela vai se encaixar nos dois lados, né? Então o que que o patrimônio italiano quer? O patrimônio italiano ele quer agregar, né? Mas ele quer agregar seriedade. Ele quer passar uma borracha nessa situação que nós todos vivemos, porque infelizmente quando você coloca uma fala como a dos políticos que rodaram e continuam rodando, inclusive o nosso famoso síndico, né, do Vêneto, que continua tentando humilhar, né, a italianidade fora da Itália, a diáspora italiana. Então, a gente não pode fazer isso. Temos que ser diferentes. Portanto, vamos ouvir quem vier pedir para se agregar a patrimônio italiano. Vai ser ouvido, tá? Vamos pedir documentos para juntos verificar algumas situações. E uma vez que a pessoa não tem nenhuma situação que possa trazer uma situação vergonhosa ou algo que possa rebaixar, desclassificar a associação, ela vai ser bem-vinda. Logicamente, desde que concorde com aquilo que serão as políticas adotadas pela associação. Isso é muito importante. Até porque a nossa associação ela não tem, em maneira absoluta, nenhum título para comercializar. Nós somos sem fins lucrativos. Portanto, o que nós queremos você empresa reconheceu tantos cidadãos italianos, você quer colaborar, trazer os teus cidadãos para uma excelente mãe que vai abraçar todos, eles são bem-vindos. Portanto, como eu te disse, aqui novamente tático, como se diz na Itália, mas nós queremos dar força ao cidadão, porque ela foi roubada, né? Através da imagem das empresas, a força do cidadão italiano foi roubada pelo governo, como se não valesse nada, como se não contasse nada. E é isso que nós temos que procurar devolver, a força do cidadão. E são contribuintes também, né? Bom, Fabíola, eu estou colocando no ar aqui como é que se diz o cartaz que vocês fizeram aí para propagandear o dia 12, né? Você está dizendo, senha com essa data, 12 de dezembro. Isso. Né? E aí tá logo da associação, uma árvore, galhos para cima, né? Eu acho exato, que é isso, exato. né? A nossa logo ela é composta... Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá certo, vamos lá. A nossa logo, primeiro eu te explico um pouquinho o que é a logo, né? A nossa logo, ela literalmente ela é formada por uma árvore, ela quer simbolizar uma árvore genealógica, portanto ela tem uma silhueta de pessoa e os ramos, né, que saem desta pessoa, né, que são os nossos descendentes. Patrimônio italiano, como eu te disse, porque não existe riqueza maior de uma nação do que a sua gente, o seu povo, né? E orgulho, por quê? Porque nós temos orgulho do quê? Das nossas raízes. Porque nós sabemos que somos cidadãos desta terra, né? Por mais que fora dela, mas nós somos cidadãos desta terra. Apresentação oficial. E aqui, Peron, até eu me surpreendi, porque quando nós pedimos o espaço para a Estampa Estera, para a Associação da Estampa Estera de Roma, a única data que nós tínhamos disponível foi dia 12 do mês 12, às 12 horas. Então, algo tem. Que coincidência. Que coincidência. É muito 12, né? É dia 12 do mês 12 às 12 horas. Inclusive, até nós colocamos dezembro, né? Porque literalmente é 12 às 12. Né? Então é algo incrível, né? Vai ser muito bom. Ali a gente convidou e vai ter um evento coberto por jornalistas
estampas do mundo todo, né? Então a gente convidou jornalistas da Argentina, do Brasil, a revista Insieme, outros jornalistas, convidamos jornalistas para cobrir para a diáspora americana, australiana, ou seja, suíça, alemã, austríaca, francesa. É mundial verdadeiramente. É